Bem-vindos a mais um ACIA News na TV, conversando sobre o voto consciente, uma parceria da TV Mais Apucarana com a Associação Comercial Industrial de Serviços de Apucarana. No programa de hoje, nessa edição, conversando com a representante do Civana, o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana, com a presidente do sindicato, que é a empresária aí da Assunção. Primeiro, muito obrigado pela disponibilidade de estar com a gente. E o porquê que o Civana, em nome da entidade sindicato, resolveu também apoiar essa causa pelo voto consciente, Aida? Olha, o Civana resolveu fazer isso porque o momento atual pede. O momento do país pede que façamos isso. Então, o Sindicato Comércio Varejista não poderia estar de fora, o comércio de Apucarana não poderia estar de fora dessa importância, conscientização que o momento do país exige. Por isso que estamos, assim, dando total apoio ao voto consciente. Nessa questão do voto consciente, não tem como a gente falar sobre mudança de posturas. Como que o sindicato avalia posturas que devem ser modificadas e alteradas aí também até pelos comerciantes? Aquelas empresas que são ligadas ao sindicato e que representam aí grande parte do PIB de Apucarana, em si falando de quantidade de funcionários, em si falando também de recolhimento de impostos. Como é que vocês pretendem e têm trazido essa questão do voto consciente para os comerciantes? O comerciante, as pessoas em geral, o país, o brasileiro, aqui em nossa cidade, é um ano de mudança. Há de convir, como falamos há pouco, nós temos aí um lava-jato que é um marco no nosso país. E não poderia ser diferente em nossa cidade, não poderia ser diferente no estado e no país. Ele é realmente um marco. E as pessoas estão mudando. O nosso comércio vive um momento muito crítico, com muito desemprego. Isso é fruto de tudo que tem acontecido em nosso país. Então, o comerciante, tanto o lojista quanto seus funcionários, estão se conscientizando que temos que começar da base. Isso veio de cima, mas nós temos que pegar aqui ano de eleição para prefeito, eleição vice-prefeito e vereadores. Vamos trabalhar, vamos conhecer o candidato, vamos saber o que ele pode fazer, o que ele não pode. E isso vai fazer mudança, vai refletir no trabalho, no comércio, na indústria de Apucarana, em tudo. E aí isso só vai fazer com que eleve as melhorias que tanto nós queremos e procuramos, mas a postura vem totalmente... às vezes muitos não querem admitir, mas a política ela tem uma influência total na vida das pessoas, no comércio, na indústria, em tudo. Então, nós temos que conscientizar, o lojista conscientizar, a sua equipe, todas as pessoas, da importância que tem, e temos que tomar essa consciência da necessidade, esse ano, do voto consciente. Milhares de comerciários de Apucarana participam do processo eleitoral. Isso acontece em toda a região, estamos falando de Apucarana. Trazendo isso para a cidade, como que um candidato e como que um vereador pode fazer diferença no dia a dia do comércio? Que tipo de projetos podem ser apresentados? Que tipo de propostas podem melhorar a vida, primeiro, do comerciante. Depois nós falamos do comerciário. Primeiro, do comerciante. As empresas, a questão do sistema viário, a questão da segurança, a questão da iluminação pública, a questão de estrutura. Que tipo de proposta um candidato deve ter e o vereador deve ter que modifica e que melhoraria a cidade no que tange aí aos comerciantes, aos empresários? Olha, temos muitos. Essa questão, como você disse, iluminação, a segurança, nossa cidade, ela tem, mas ela precisa muito mais. Policiamento, então, é grandiosa a necessidade. Temos aqui comércio que em noites que o comércio tem que trabalhar até às 10,
Sentimos muita falta de segurança, a necessidade. E o candidato, ele tem que estar conectado com o comércio, ele tem que estar sabendo as necessidades, colocando os projetos. Olha, precisamos melhorar tanto a iluminação, precisamos melhorar o transporte da cidade, que é de fundamental importância para que o povo venha até o centro da cidade, apesar que hoje Apucarana está uma cidade que se expandiu muito, e a segurança pública. Então, fazer projetos que apoiem, trabalhar para o bem comum. E muitas vezes talvez não seja o que ocorra. Então, precisamos de pessoas mais focadas, candidatos que realmente... É isso que o lojista tem que pensar na hora do voto. Quem é o candidato? O que ele vai poder fazer? Quais são os projetos? Eu penso que é isso que é a importância que o candidato tem que fazer para que o lojista realmente... Crie mais confiança na política. Sem dúvida. E o que hoje está... Desacreditado, né? Infelizmente, nós estamos desacreditados na política. Porque você vê, olha, quem é hoje o nosso representante ali que esteja inteirado com o comércio de Apucarana? Eu estou procurando. Faz falta. Faz falta. Então, é essa pessoa que nós, quanto ao Sindicato do Comércio, queremos. Cadê um representante que realmente represente o comércio efetivamente, que saiba as necessidades do comércio, que faça projetos para que ele cresça, porque quando o comércio cresce, tudo cresce na cidade, né? Então é isso que nós estamos em busca, é isso que o lojista tem que pensar na hora do seu voto, quem é a pessoa que vai nos ajudar, quem é o cidadão que tenha plenas condições de nos representar realmente na Câmara Municipal e na Prefeitura também. Como é que vocês têm percebido a partir do comerciário agora, o funcionário do comércio, aquele trabalhador, o colaborador das empresas, das lojas, em todos os setores que há, como que vocês percebem a expectativa dele pelas próximas eleições? O que vocês têm ouvido aí dos seus parceiros do sindicato a partir desse feedback dos funcionários? Olha, sempre equipe de funcionários tem que manter a esperança. E mais do que nunca estamos esperando. Hoje, com esse desemprego que é avassalador em nosso país, em nosso estado e na nossa cidade, não poderia ser diferente, as pessoas estão assim, os comerciários estão ansiosos. Temos hoje em Apucarana muitos mil desempregados, vamos falar assim. Então, ele está esperançoso nessa campanha, que as pessoas reflitam, que pensem na cidade, na geração de emprego, tanto no comércio quanto na indústria, porque... Há o medo do desemprego. O medo do desemprego hoje é grandioso. Quem está trabalhando tem que segurar. E cadê? E a política? O que vai fazer? Nós temos que melhorar esse quadro, tanto em todos os níveis, né? Níveis de federal, estadual e municipal. E o comerciário de Apucarana não está fora desse contexto, porque a necessidade é grande, hoje o medo do desemprego é maior do que qualquer coisa. E quem está desempregado, o que vão fazer para que eu consiga trabalhar? Quando que isso vai voltar à normalidade? Quem é o representante que eu vou pôr para que vá trabalhar, para que isso aconteça? Para que a cidade volte a ser um gerador de emprego, para que as famílias realmente tenham condições de viver bem. Então, essa é uma grande necessidade. Estamos conversando com a empresária Aida Assunção, nessa rodada de edições de programas do ACA News na TV sobre o voto consciente. Falando agora um pouquinho sobre a questão do candidato. Como que os candidatos chegam até o sindicato, bem como também até as empresas, até as lojas, até o comércio de Apucarana e feito essa abordagem. Até o momento tem sido feito de forma correta. Como vocês acham que deveria ser a abordagem e aí a tentativa do candidato em chegar até a empresa? O sindicato tem orientado os empresários a abrir aí as portas para que eles possam expor suas propostas, seus projetos, sejam eles candidatos a prefeito ou a vereador de Apucarana, para os funcionários? Olha, eu acredito que sim, estamos abrindo as portas de uma forma
correta, que é a pessoa, que o candidato pode chegar, apresentar o seu projeto, se apresentar, pode falar da sua vida, qual é o seu plano de governo. Estamos abertos a todos, é totalmente apartidário. São pessoas que vêm e que querem se propor a trabalhar pelo povo. Então, eu acredito que nós temos que conhecê-los. Quais são as suas propostas? Qual é o seu projeto para a nossa cidade? Vamos ouvir, porque nós vamos ter que cobrar logo após as eleições. Os eleitos, nós vamos ter que... É importante que todos saibam o que é o projeto de governo de cada um. Para que depois nós vamos lá, olha, você falou que ia fazer, está aqui, não cumpriu. Então, o povo brasileiro, tanto eu digo o povo brasileiro, é Apucarana, é o Estado, o povo está diferente. O povo está mais atento. Essa eleição é um divisor de águas no país inteiro. Então, eu penso que o candidato, ele tem que estar assim, ele pode ir, mas ele tem que estar muito consciente que ele vai ser muito cobrado. Essa eleição vai ser uma eleição bem diferente, tanto para os candidatos que vão entrar, para os que estão tentando reeleição. Ele tem que pensar muito, porque tanto o nosso lojista quanto o nosso comerciário, ele está muito atento, ele está, assim, cauteloso, e realmente eu acredito que esse ano vai ser um ano, assim, bem atípico nessas eleições. A Aida Assunção, que é ex-presidente da Câmara da Mulher Empreendedora de Apucarana, também uma das guerreiras do comércio da cidade. Aliás, o comércio de Apucarana que tem quase 70% de empresárias mulheres. São elas que mandam no comércio de Apucarana, e a maior parte dos funcionários também são mulheres, em torno de 80%, e é mais de 80% inclusive. Que recado você daria para as mulheres, tanto mulheres eleitoras quanto mulheres candidatas já, Aida? É bem interessante, né, que as mulheres são realmente a maioria em todos os sentidos. Isso porque nós até lá, 1928, até tem um dado interessante que eu estava vendo em 1928 teve uma mulher candidata lá numa cidade do Nordeste, ela foi candidata a prefeita e ela teve 60% dos votos. Só de homens, porque naquela época as mulheres ainda não votavam. E a mulher vem nesse crescente. Nós sentimos a falta das mulheres na política. Realmente tem o espaço, tem até aquela grande porcentagem, uma porcentagem aí de vagas de quase 30% dos partidos para as mulheres. Para que elas estejam. Faz muita falta as mulheres na política, porque tem que ter pelo menos essa divisão de pensamentos de homens e mulheres, cada um na sua forma de pensar. Mas Apucarana é uma cidade bem atípica, né? Falando de Câmara da Mulher, esse ano completa 10 anos da Câmara da Mulher Empreendedora em Apucarana. É a Câmara da Mulher que é junto aí com o nosso sindicato, que é da Federação do Comércio do Paraná, que o nosso presidente da Cipiana, que é um incentivador da causa, né? Incentivador, Nossa Senhora, e isso só vem agregar, porque está aí para a Câmara da Mulher, para ajudar as mulheres, com muitas coisas, cursos. A Câmara da Mulher tem uma gama, assim, que não daria tempo falarmos de tudo isso. E a eleitora mulher, a visão da mulher. Então, como eu falei, nós éramos, há alguns anos atrás, que nem poderia votar, e que hoje somos a maioria. E tem muita força. E os candidatos têm que pensar nos programas para as mulheres, porque os programas de governo deles, com atenção muito especial, porque ela é a maioria. E ela é, assim, o pensamento da mulher, a mulher detalhista, a mulher observadora, e eu penso que os candidatos, tanto homens quanto as mulheres, têm que focar, porque é o grande diferencial das eleições, realmente, eu digo, que são as mulheres. Vocês têm expectativa de eleger mais mulheres para a Câmara? Nós temos aí nos últimos anos em torno de 2 mulheres e aí vereadoras. Temos agora 2 mulheres que são vereadoras na atual legislatura. Espero que isso aumente. Como é que é a expectativa de vocês enquanto mulheres? Ainda se falando sobre a questão do voto consciente, que as mulheres também têm que ter essa consciência, né? Os partidos têm por uma obrigação, né? E os homens acabam tendo por uma obrigação, mas que em Apucarana é uma realidade. Vocês têm essa expectativa também?
Olha, a expectativa é grande. Temos aí várias candidatas, mulheres, tem duas que acredito que são as candidatas à reeleição, e mais que vão pleiteando aí uma vaga. Então, a expectativa na mulher é grande. Claro que hoje, dentro do voto consciente, nós temos que ver o candidato. Temos que ser cautelosos, pode ser homem ou mulher. Quem é? O que faz? Esse é um ponto importante. O que faz? O que fez? O que ela faz pela sociedade? Qual é o passado dela? O presente? Qual a integridade desta pessoa? Então, esse é o momento de sermos extremamente cautelosos com homem ou com mulher. Não importa. Não é uma questão de gênero. Não é gênero. É uma questão de competência. Competência, exatamente. Como fazer essa avaliação? Você com esse feeling, tem essa experiência, como fazer uma melhor avaliação do candidato? Temos que conhecer, saber o passado desse candidato. O que esse candidato faz pelas pessoas, o que ele já fez pelas pessoas. Se é um candidato que tem ética, nunca passou por nenhum problema, não é verdade? Qual é a história desse candidato? Eu preciso saber o que esse cara fez há 5, 10 anos atrás. O que ele estava fazendo? O que ele fez? Se é candidato à reeleição, o que ele fez nesses 4 anos? Ele é ético? Ele nunca tentou corromper ninguém? Então nós temos que estar em busca disso. É isso que nós temos que saber dos candidatos. Não estão querendo presentear ninguém? Então, é esse feeling que nós temos que buscar e ser cauteloso. Tanto o candidato à Câmara quanto à Prefeitura. Muito bem. Estamos conversando nessa série sobre o voto consciente, no programa de hoje, a CNN News na TV, com a empresária Ida Assunção, representando aqui o Sindicato do Varejista do Comércio de Apucarana. Vamos ao breve intervalo. Na volta, ela vai falar um pouco mais para nós, para as mulheres, para você que está nos acompanhando também pelos canais da CIA e também pela TV Mais Apucarana, que é parceira da CIA no projeto do voto consciente, vai falar para nós sobre corrupção. O que a mulher pensa sobre isso? O que o sindicato pensa sobre isso? Sobre a corrupção. Esse grande problema, esse grande medo que o corrupto tem do voto consciente. Bem-vindos de volta ao nosso programa CIA News da TV, falando sobre o voto consciente na edição de hoje da nossa série de entrevistas sobre essa questão do voto consciente, um projeto da Associação Comercial de Apucarana com a TV Mais de Apucarana, Canal 15. Estamos falando com a empresária Ida Assunção, que é a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana. Na volta do break, falamos sobre essa questão da corrupção. E estou vendo que você está aí folhando umas cartilhas, tanto a cartilha do voto consciente quanto a cartilha da Igreja Católica sobre orientação política, que tem dicas perfeitas sobre corrupção. E aí o cidadão se encaixa perfeitamente enquanto ele é culpado por o político muitas vezes se tornar corrupto, né, Ida? Exatamente. Nós temos aqui essa cartilha que foi distribuída pela Igreja Católica, que é a cartilha de orientação política. Ela é excelente. Quem não teve a oportunidade de ler, procure, que ela nos dá dicas valiosas, como essa aqui. A política é uma das formas mais altas da caridade, porque ela busca o bem comum. Mas a caridade de forma de você ensinar a pescar e não dar o peixe. Porque não com esse assistencialismo, não com políticos aí dando cestas básicas, sabe, uma coisa absurda. Você tem que trabalhar para que a pessoa, políticos têm que fazer projetos para que você, olha, a Apucarana precisa de quantas indústrias para que esse pai, essa mãe vá trabalhar, no fim do mês ela tem o seu salário, crie os seus filhos com dignidade. Tem a creche para deixar as crianças. Tem a creche para deixar os seus filhos, tem um bom transporte para poder ir até o trabalho, a preço justo e com dignidade. É para isso que pagamos tanto imposto, para que possamos ter isso.
E é isso que os políticos têm que propor, fazer projetos e criar esses meios. É aí que é o bem comum, é o que ele está fazendo pelo próximo, o que é a sua obrigação, né? E não esse negócio de dar presente, esse negócio de essa compra de votos, vota em mim que eu vou te dar isso. Nós sabemos de coisas absurdas. Eleitor, não caia nessa. O candidato que chegar fazendo ofertas para você, que vai te dar isso, te dar aquilo. Olha, depois que ele entrar lá, você acha que ele vai mudar? Que ele vai deixar de estar fazendo esses pedidos? Ele vai deixar de se corromper se ele está tentando corromper as pessoas antes das eleições? Então, nós temos que estar muito atento para isso. Não se deixe corromper, porque depois você não vai conseguir cobrar dele. Ele vai chegar e vai dizer, olha, mas eu te ofereci tanto, você votou. E aí, como é que você cobra dele se você se deixou corromper? Porque nós temos que tomar muito cuidado. Hoje tem corrupção que ela está nata nas pessoas. Tem pessoas que param numa vaga de idoso, fica o dia inteiro e acha que está justo. Depois critica o governo. Sabe, coisas pequenas que as pessoas estão, sabe, elas estão se corrompendo e nem se atentam. Nós temos que fazer o nosso exame de consciência. O que eu estou fazendo? Que tipo de... Eu estou me corrompendo? Será que essa ação... Sabe, nós temos que fazer essa reflexão. E é a reflexão que nós temos que olhar para o candidato e dizer, o que ele está me prometendo? Por que ele está fazendo isso? E depois que ele ser eleito, lá dentro da Câmara, o que ele vai fazer? Será que ele vai trabalhar pelo povo ou vai só trabalhar em causa própria? Nós temos que fazer essa reflexão. O comerciário, o comerciante, todas as pessoas têm que ter essa reflexão. Porque senão nós não fazemos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, um país melhor para se viver. Você falou sobre a questão do país, sobre a questão do estado. No mês passado, vocês estiveram em Curitiba recebendo prêmios e levando comerciantes de Apucarana a receber prêmios e tiveram a presença, tiveram aí o impressionante momento de receber um prêmio das mãos do juiz Sérgio Moro, que você é fã do Sérgio Moro, é um ícone na nossa comunidade, é um ícone na sociedade. Consideramos realmente que é um divisor de águas o projeto Lava Jato, representado, personalizado na figura do Sérgio Moro. Todos sabemos que é a Polícia Federal que faz tudo, juntamente com o Ministério Público Federal, e aí também, é claro, e o referendo de um juiz. É um juiz e faz isso, mas as pessoas entendem ele como uma Operação Lava Jato e personalizaram nele. Como é que foi para vocês, ainda nessa síntese do voto consciente, como é que foi para vocês estarem junto com ele? Mudou realmente? Vocês perceberam que ele é realmente essa pessoa que... Ou as pessoas lembram dele, lembram da Operação Lava Jato e nesse momento do voto podem fazer diferente porque lembram do voto consciente a partir do que eles estão fazendo? Olha, realmente... O Sérgio Moro é um marco. A Federação do Comércio do Paraná foi muito feliz ao premiá-lo com a condecoração, a Comenda do Comércio do Paraná, porque penso que o que ele está fazendo, não que ele seja do... né? Mas o que ele está fazendo, ele está beneficiando a todos, a todo o comércio, a tudo. E o Sérgio Moro, ele realmente é o ícone. A Polícia Federal, o Ministério Público, o nosso país é hoje outro país. O Sérgio Moro com reconhecimento internacional. O Sérgio Moro hoje é um juiz que está entre as 100 maiores personalidades do mundo. Por quê? Porque ele está influenciando as pessoas para o bem, para o correto, para essa necessidade que temos de fazer o bem comum, de fazer a coisa certa. Ele não está fazendo nenhuma mágica. Ele só quer que as pessoas sejam corretas. E é o mínimo que nós podemos fazer como cidadãos. Né? Então, esse evento lá, eu particularmente posso dizer, me senti muito feliz, tive a oportunidade de dizer a ele, Sérgio Moro, o Brasil precisa de você. Falar isso pessoalmente, para mim foi assim,
de uma felicidade muito grande, porque ele é um homem carismático. Quando ele chegou naquele salão lá com praticamente 2.000 pessoas, as pessoas, sabe, hoje como é que nós podemos explicar? Esse grande apoio ao Sérgio Moro, o que as pessoas estão gostando tanto dele é o que ele, talvez não seja ele, o homem, é o que ele representa para nós, a causa, a seriedade. O país está em busca de ídolos do bem, ídolos corretos. Nós vivíamos aí numa casca que ninguém sabia de nada. Hoje nós sabemos, as pessoas estão politizadas. Ela já sabe que todos os senadores, os deputados, e a hora disso, e vai fazer isso. Sabe, tudo o que acontece no nosso Senado. Estamos vivendo um momento ímpar no nosso país de mudança. E o Sérgio Moro, na figura dele, poderia ser outro juiz, naquele feliz momento que entrou naquele posto de gasolina e lá estava, começou por isso a Operação Lava Jato, né? Que lá naquele posto, sobre a lavagem de dinheiro, que eles foram lá, que pegaram os primeiros computadores, onde tudo se originou. Então, mas o Sérgio Moro, ele teve coragem. O país hoje está cheio de juízes e homens extremamente corajosos que começaram a mudar a partir do que ele fez. Exatamente. Que após o Sérgio Moro, aumentaram a sua coragem, aumentaram, sabe? E hoje nós estamos vendo isso no país inteiro. Essa corrente do bem, essa corrente que as pessoas são corretas, que as pessoas são honestas. Essa consciência política, essa consciência política do povo. É lindo você conversar com uma pessoa. Não, hoje, lá no Senado, aconteceu isso, essa senadora, esse senador, sabe? As pessoas ainda não gostam de política, ainda não conseguimos mudar isso, mas estamos chegando lá, porque começaram a gostar, pelo menos, de interagir e saber de política. Exatamente, as pessoas estão, você vê que hoje é muito diferente, todos conversam sobre política, todos sabem lá o que está acontecendo, isso nós falamos até pelo nosso dia a dia, com as pessoas comuns. Você viu aquela senadora, você viu que aquela não pode ficar, aquela pode, o que aquele falou, o que o outro... E você acha que nesse contexto as pessoas estão traduzindo o que está acontecendo na macropolítica para o dia a dia de Apucarana? Eu acredito. Estão de olho mesmo? Estão. Vai fazer diferença nas eleições? Muita diferença. Essas eleições, eu digo para você, os candidatos se preparem, porque as pessoas estão diferentes. As pessoas estão mais politizadas, as pessoas... esse trabalho da Lava Jato e outras operações grandes que tem no país, não só a Lava Jato, está fazendo a diferença na vida daquela pessoa mais simples. Então, eu digo para os candidatos, não vão tentar corromper ninguém, que as pessoas estão pensando diferente. E é isso que nós queremos alertar e fazer com que realmente eles... cada dia estão mais alerta. Fiquem alerta que o cara chegou, fez coisa errada, ofereceu o que não é devido. Você tem que pensar. Depois ele vai continuar. Ele não vai parar e a minha cidade não vai ter aquilo que nós mais precisamos. Né? Que esse engrandecimento tanto no comércio, na indústria. Nossa cidade não vai ter aí nosso bom transporte, a saúde, gente. A nossa saúde é fundamental na nossa vida. Por que nós temos que ter isso? É muito importante. Tem acontecido coisas que a gente fica assim, cadê? O povo está em busca. A quem recorrer, né? A quem recorrer. Aconteceu isso, e a quem recorrer. Você acha que o voto consciente pode fazer com que isso mude? Totalmente. Porque nós temos que escolher o nosso candidato. Pessoas certas. A pessoa certa e vamos cobrar. Nós temos que aprender a ir cobrar do nosso candidato. Nós temos que aprender a ir cobrar dele. Quero isso. E não é nenhum... ele não vai estar fazendo para você nenhum favor. É a obrigação dele. Tá? Então, as pessoas têm que aprender ele pode ir lá e ele tem que cobrar do candidato dele. Olha, a saúde está assim. O que nós podemos fazer? É o transporte, é tudo, sabe? Todas aquelas reais funções que um vereador, que o prefeito, o que ele tem que fazer pela nossa cidade, tem que fazer. Então, é isso que é importante, que eu vejo que o povo tem que realmente tomar essa consciência.
Pois é, e essa consciência política que o nosso projeto do voto consciente está se propondo nesse período eleitoral agora. Sempre um entrevistado falando sobre esse assunto, representando entidades, representando instituições que movem a comunidade, a sociedade organizada de Apucarana. De antemão, já agradecemos, já em nome da CIA News na TV, em nome da TV Mais, Canal 15 Apucarana, a sua disponibilidade enquanto empresária, deixou o seu negócio para estar aqui com a gente, enquanto presidente do sindicato também, e leve o nosso apreço a todos aos filiados também aqui do Civana de Apucarana. Nós é que agradecemos, quanto Civana, esse projeto da CIA News, a Associação Comercial está realmente de parabéns, porque nós temos que encampar a ideia e levar que as pessoas realmente tenham essa noção de que o voto dela é importantíssimo e vai fazer a diferença na vida dela. É só um voto, não. É o voto. É isso que nós temos que ter consciência. A importância que nós temos uma grande arma em nossas mãos. É o voto. E faça dele a diferença na sua vida. É a consciência realmente do voto, a certeza de votar corretamente. Posso dizer, não vote por influência, não vote por pesquisa, não vote porque seu amigo é o candidato, não vote porque o seu vizinho pediu para você votar em alguém. Vote na pessoa que a sua consciência mandar. Aquele cara que você tem certeza que realmente, ou aquela mulher que vai fazer a diferença em sua vida, na diferença da sua vida de trabalho. Isso é o voto consciente. Nós vemos no próximo encontro com mais um entrevistado falando sobre o voto consciente nesse projeto da CIA Apucarana, com a CIA News na TV, aqui pelo canal 15 TV Mais Apucarana. Até lá.